Olá a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma videoaula. Eu sou o Julian e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo como suporte físico na arte, ok? Bom, gente, quando a gente pensa o corpo como suporte físico, a gente tem que entender o que é o suporte. O suporte nada mais é que o lugar onde vai ser inserido o assunto principal, ok? Um exemplo, a pintura. Qual o principal suporte da pintura? É a tela. Um desenho. Qual o principal suporte de um desenho? O papel. Qual o principal suporte do grafite? O muro. E assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Bom, vamos dar início aqui. Eu trouxe um slide de abertura onde a gente consegue ver alguns elementos que podem ser trabalhados dentro do contexto o corpo como suporte físico na arte, ou seja, desde dança, desde acessório, desde piercing, tatuagem, maquiagem, entre outros. Tudo bem, gente? Um outro exemplo, se a gente for falar de dança, não tem como falar de dança sem envolver o corpo. O corpo é o principal suporte da dança, ok? Vamos discorrer sobre alguns slides e assuntos aqui. Bom, eu trouxe esse assunto aqui, que é uma múmia que foi encontrada, datada com 5.300 anos antes de Cristo. Olha só, pessoal, então, 5.300 anos antes de Cristo, ela está bem próxima ali do Egito Antigo. Porém, temos vestígios pré-históricos, rupestres, já foi falado na aula anterior, que de pinturas encontradas nas cavernas com características de desenhos feitos nos personagens, que é o caso dessa imagem aqui, dessa primeira imagem, onde já é possível ver alguns desenhos, alguns vestígios, tudo bem? Eu estava lendo um livro e nesse livro a pessoa estava explicando um pouquinho como que o homem começou a marcar a sua pele lá um pouquinho antes do Egito, né, no finalzinho da Mesopotâmia ali. Eles faziam, às vezes eles voltavam de batalhas, encontrou um predador, por exemplo, voltou para casa com aquele monte de arranhão. E eles começaram a fazer o quê? A jogar pó de carvão nos seus machucados. E dependendo da profundidade que aquele pigmento foi inserido, não saía mais, ficava permanente. E foi a partir desse estudo, não foi um estudo, né, gente, porque estamos falando de um período mesolítico, né, mas foi a partir daí que o homem começou a pensar, a raciocinar a ideia de gravar as suas lutas do dia a dia em seus corpos, tudo bem? Outra coisa, quando a gente fala pré-história, Egito, é bem complexo porque não existe nenhum livro, nenhum documento datado que confirma que de fato a tatuagem surgiu na pré-história. Porém, estou deixando bem claro aqui que desde aquela época a gente tem pinturas rupestres com características de personagens que já utilizavam o desenho em seus corpos. Tudo bem, gente? No Antigo Egito também já foi possível, né, os arqueólogos, algumas múmias encontradas em alguns sarcófagos, já era possível, quando eles começaram a tirar lá as faixas, né, da preservação do corpo, muitos dos corpos estavam escritos, marcados. Tudo bem, gente? Bom, então a gente já deu o primeiro passo aqui, que é entender como que começou a surgir essa ideia de marcar o corpo, né? E aí que entra o corpo como suporte físico na arte, beleza? Continuando aqui. Esse segundo slide eu trouxe a cultura indígena. A cultura indígena ela é bem forte nesse quesito de marcar o corpo. Porém, não chega a ser uma tatuagem fixa, tá, gente? Os índios, eles utilizam pigmentos naturais para marcar suas peles. Vou dar um exemplo, a rena, por exemplo. A rena é uma tatuagem que ela não é permanente. Quem tem frequência de frequentar as praias nas férias
A gente vê muitos hips fazendo, quer fazer uma tatuagem de rena? E passa aí uma semana, 15 dias, ela sai do corpo. Por quê? É um pigmento bem forte, porém ele é 100% natural, ok? E os índios utilizam muito isso nas celebrações, suas celebrações, né? Por exemplo, um casamento indígena. O homem ele tem que fazer a sua tatuagem, né? A mulher também. Então, quando a gente fala de celebração indígena, existem várias celebrações, tudo bem, gente? Desde o nascimento lá do filho do pajé, até a morte do ancião mais velho lá da aldeia. Então, assim, os índios, para cada momento, eles têm a sua tatuagem, tudo bem? A gente consegue ver nesse slide alguns desenhos, algumas características. Qual que é a referência da tatuagem de um índio? Você não vai ver um índio com uma sereia tatuada no seu corpo, né? Ou seja, eles têm como principal referência os próprios elementos da natureza. Ou seja, a gente tem aqui um casco de tartaruga. E se a gente pega esse índio aqui do meio, são bem próximos as características. Casco de tartaruga, pele de onça, pele de cobra, elementos da natureza, folhas, plantas, os peixes, né? Entre outros fatores. Então, assim, gente, e quem for mais a fundo estudar a história indígena, as primeiras tatuagens que começaram a surgir lá as tatuagens Maori, as tatuagens Polinésia, que são ilhas tribais, né? Os havaianos, a gente tem o da Dwayne Johnson, né? Que é o ator The Rock, e ele veio da ilha do Havaí, ali, daquela região da Polinésia, e ele tem uma tatuagem Maori, ou seja, é uma tatuagem tribal que trabalha elementos da natureza. Tudo bem, gente? E quem quiser ir mais a fundo, eu não vou muito a fundo nessa temática, porque esse tema é bem complexo, eu estou resumindo o máximo. Os índios antigamente faziam as tatuagens para se proteger, né, nas suas batalhas, nas suas guerras, e era uma forma deles terem um contato com a divindade, a espiritualidade na qual eles acreditavam. Então, quando a gente vê uma tatuagem, tem uma tatuagem que é tribal, da característica da ilha da Polinésia. Então, quando eu fui pesquisar essa minha tatuagem, eu encontrei esse significado, né? Eu sempre gostei da questão da cultura indígena, e depois que eu descobri que eles faziam a tatuagem como uma forma de proteção, de representativa da espiritualidade deles, e aí que o negócio, eu curti bem esse tema, e por isso que eu realizei a minha tatuagem desta forma, tudo bem? Bom, gente, eu vou pular, então assim, estamos falando de tatuagem, de pintura corporal, ou seja, o corpo sendo o principal veículo artístico aqui, beleza? Vamos prosseguir. Bom, quando a gente fala de tatuagem, então eu falei lá da múmia, falei das pinturas rupestres, e vou falar da tatuagem sem ser a tatuagem indígena, tá certo? Que eu pus o Maui aqui, que é o personagem do filme Moana. Quem teve a oportunidade, esse filme trabalha muito a questão das ilhas Polinésia, ok? E vamos lá, vamos entender tudo isso. A tatuagem foi usada para juntar tribos e afugentar inimigos, para identificar bandidos e enfeitar poderosos, para mostrar preferências e esconder imperfeições. Olha só, gente. Então, assim, quem aqui já veio de uma família tradicional, eu sou o caso, e eu lembro, né, desde garoto, ô pai, quero fazer uma tatuagem, isso é louco, isso é coisa de bandido, né, isso que a gente escuta, né, gente? Então, assim, porém é o que eu falo, as gerações, elas vão mudando com o tempo, da mesma forma que os artistas, eles vão caminhando conforme o seu contexto atual. Eu trouxe aqui uma imagem aqui de um jogador, eu tinha mais imagens. Nos dias de hoje, é difícil você ver um jogador de futebol que não tenha tatuagem, né? Por quê, gente? É uma nova geração que tá aí. Se a gente pega um vídeo da Copa de 94,
né, de 2000, os jogadores não tinham tantas tatuagens assim. Porém, hoje em dia a tatuagem é uma moda, ok? Então é essa necessidade do homem marcar as suas histórias, né, em seus corpos. Eu tenho um trecho aqui, cada tatuagem tem sua particularidade, tem seu significado, e a maioria dos tatuados buscam exatamente isso, desenhos de alguma forma que venha passar a sua personalidade ou características, ou façam menção a algum evento de sua vida. Ou seja, gente, é justamente isso. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão marcando seus corpos justamente para trazer essa referência, esse acontecimento que aconteceu em sua vida, algo marcante. Eu tenho lá em cima a imagem de um marinheiro. Os marinheiros, eles foram os primeiros a ter essa ideia de tatuagem marginalizada, ok? Eles vinham dos mares, ficavam muito tempo nos oceanos, e aí a gente via os tatuagens, era sereia, era âncoras, então tudo que estava relacionado no contexto do dia a dia deles, eles começaram a marcar essas passagens em seus corpos, tudo bem? Aí muitas coisas, aí a gente escuta muito falar, mas você não pensa quando você ficar velho, como que você vai ser? Ou seja, eu respondo, eu vou ser um velho tatuado. Eu tenho aqui a imagem de um casal de velhinhos, né? Não fica tão feio assim como o povo fala, ok? Bom, gente, vamos proceder. Então falamos lá da múmia, dos primeiros vestígios na pré-história, falamos sobre as pinturas indígenas, a importância para as celebrações, e estou falando aqui um pouquinho sobre a tatuagem hoje em dia. Como que o homem vê essa questão da tatuagem e como que a sociedade enxerga tudo isso, tudo bem? No meu próximo slide, eu trouxe aqui alguns desenhos, e quando a gente fala tatuagem, existem vários elementos que podem ser inseridos, como aqui na primeira imagem. Personagens famosos, às vezes você é muito fã de um personagem, você quer registrar ele em seu corpo. Animais, bichos diversos, às vezes você teve um cachorro que marcou muito a sua vida, esse cachorro faleceu, você foi lá e tatuou, né, como forma de homenageá-lo. Tem a foto realista, que é um estilo de tatuagem, muitos aí tatuam a foto do seu filho. Temos a cobertura de cicatrizes, gente, ou seja, aqui eu escrevi cobertura de tatuagem, não, é o inverso, tá, gente? É a cobertura de cicatrizes. Então muitas pessoas passam a adquirir a tatuagem justamente para esconder uma determinada cicatriz, ok? Temos aqui embaixo tatuagens femininas, as mulheres um pouquinho mais sensíveis, né, com algumas temáticas de flores, borboletas, etc. A gente tem a tatuagem escrita, tanto nome, também tem as tatuagens que estão sendo utilizadas hoje em dia para restrições de medicamentos. Muitas pessoas tatuam porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E às vezes se sofre um acidente, está inconsciente. Então os médicos hoje em dia, eles já olham o braço do paciente para ver se tem alguma restrição de algum medicamento, tudo bem? A gente tem o estilo da aquarela e a gente tem o estilo tribal que foi falado lá no início, tudo bem, gente? Então, é o homem marcando seu corpo de alguma forma, utilizando a arte em seu corpo. Continuando. Carnaval, gente. Carnaval é a maior festa do planeta, né? E a gente vê muitas caracterizações da parte aí dos artistas em gerais, né? Então, a gente tem desde a pintura, pouca roupa e mais pintura para cobrir algumas partes do corpo. A gente tem também, a gente tem como é que eu posso dizer aqui? As armações, as penas, as plumagens, né, as principais características, os cavarnalescos utilizam muito essa ideia da história do índio, das penas, né, o cocar, lembrei, o cocar. E a gente vê muitas penas, então a partir do momento que você colocou lá um cocar, você utilizou o seu corpo como principal veículo de comunicação, tudo bem?
Então a gente tem aqui as rainhas de bateria com seus corpos pintados, outras com bastante acessórios em seus corpos, homens também utilizam essa prática, e existem hoje artistas especialistas no assunto. Tudo bem, gente? Continuando, o body art. Quando a gente coloca body art na internet, já vem essas imagens do corpo cheio de desenho, né? Porém, o significado de body art é justamente arte no corpo, ok? O corpo sendo o principal veículo de comunicação. Então, a body art, a gente tem aqui alguns exemplos, pessoas, ok? A gente não vê essas pessoas utilizando roupas e sim pinturas num determinado evento, uma determinada performance, né? Então a gente tem que enxergar tudo isso como forma artística, o corpo sendo utilizado como suporte físico, tudo bem? A gente tem aqui alguns personagens, pássaro, quem é da época do Castelo Rá-Tim-Bum ou do Rá-Tim-Bum, a gente tinha o piano, né? Onde os homens dançavam ali com os corpos todos pintados, ou a gente tinha as histórias ali com as mãos. Então é bem legal a gente recordar tudo isso e ver que desde aquela época a gente já estava ali inserido no universo, porém a gente não tinha essa amplitude de conhecimento, tudo bem? Olha só essa imagem, body art. Então, body art ele não é só pintura, não é só tatuagem, tá, gente? O body art é tudo aquilo que você venha a inserir em seu corpo. A gente tem aqui uma imagem bem legal, que são os africanos, a cultura africana. Então eles têm, além das pinturas corporais, eles carregam muito, não vou falar bijuteria, mas muito acessórios, né? Com características naturais, ossos, peles de animais. Por quê? Isso é algo cultural. Da mesma forma que a gente tem uma mulher indiana. Então, dependendo da região do país, o corpo ele é muito utilizado nessa questão, tá bom? A gente tem aquelas mulheres que colocam as argolas nos pescoços para ficar maior. A gente tem os piercings, né? Aqui eu pus um personagem um pouco exagerado no piercing, mas a gente tem um piercing aqui que é muito utilizado pelos jovens hoje em dia. Então, a partir do momento que você inseriu algo, uma joia em seu corpo, você está trabalhando a ideia de body art, a arte do corpo, né? O corpo como suporte físico. A gente tem os índios também, os índios eles trabalham muito essa questão de inserir objetos, elementos em seus corpos, dentro da questão das celebrações também, ok, gente? Continuando. As mulheres gostam muito de usar maquiagens, né? Então, você colocou lá um batonzinho, um blush, um rímel, né? Você está utilizando o seu corpo para propagar aquela linguagem artística, não é só ficar bonito, né? Então, você está utilizando o seu corpo aí para expor tudo isso. E não somente a maquiagem, né? Os cílios, o batom, mas a gente tem vários tipos de maquiagem. Uma delas é as maquiagens artísticas, né? A maquiagem que o palhaço usa. A gente tem algumas características que uma geisha, um mímico, ou até mesmo festa de Halloween, a gente vê muitas pessoas pintando seus rostos justamente para utilizar a ideia do corpo como veículo de comunicação. Ok? Continuando, acessórios, gente. Eu estou usando óculos, estou usando relógio, estou usando uma correntinha, estou usando um anel. Ou seja, eu inseri no meu corpo objetos. Ou seja, pulseiras, óculos, colares, anéis, chapéus, relógios. A gente está utilizando o corpo, né, como suporte. Então, quando a gente fala do corpo como suporte físico, na arte, gente, tem muito assunto para ser discorrido, ok? Vamos dar continuidade.
É possível se expressar através da música? Eu levei um videoclipe para dentro da sala de aula, que é o clipe da Cia. Porém, eu mostrei esse videoclipe de duas formas. Alguns alunos já conheciam a música, o videoclipe, já se identificou no primeiro momento. E aqueles que não conheciam tiveram a oportunidade de conhecer. Eu vou colocar um pouquinho aqui o trecho desse videoclipe para que vocês possam entender qual que é a minha ideia aqui. Bom, a gente tem a personagem, então vou dar o play aqui. Qual que é o objetivo? Você que é professor, procure algo, procure um videoclipe moderno que a molecada gosta. É sempre bom estar inserido dentro do contexto dos nossos alunos, ok? E procurem algo que chame a atenção, que venha ter uma coreografia forte. E às vezes é interessante fazer com que os alunos venham tentar entender o contexto antes de conhecer a letra e soltar o áudio, a música. Vamos ver um trechinho aqui desse clipe. Bom, gente, a gente consegue perceber aqui que a gente tem vários elementos para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui, né? Desde cenário, a forma na qual a personagem se expressa. Será que ela está se expressando? Será que essa música que está passando é uma música legal? É uma música triste? É uma música que faz um pouquinho de agonia, de loucura? Então é fazer com que os alunos venham trazer o repertório deles para que depois a gente venha revelar como que é a música, como que é a letra, tudo bem? E interessante que os alunos, antes de eu soltar o segundo vídeo, eles já falaram: olha, professor, o cenário não é um cenário muito agradável, né? Não é um cenário cheio de cores, é um ambiente meio hostil. A gente tem uma menina ali que, por mais que ela dance, ela está se expressando muito, parece que ela está tendo uma crise de loucura. E é justamente o que a música fala. Por mais que seja uma música bonita, ela tem um significado bem triste, né? E é bem interessante ver como que o corpo, a gente conseguiu dialogar com o corpo aqui. Então não necessariamente precisa ter música. É a mesma coisa se a gente pega o Charlie Chaplin, por exemplo. A gente consegue rir com o Chaplin sem áudio, não tem música, cinema mudo. Através das expressões dele, da mímica, do gesto, a gente já consegue compreender qual que é a mensagem, qual que é a mensagem que ele está tentando passar pra gente. Então é isso, gente. Essa foi a minha aulinha de o corpo como suporte físico. Existem várias outras temáticas. Ah, já ia esquecendo, gente. O Body Art foi tema do Enem de 2018. E toda vez que tem Enem, sempre está caindo uma perguntinha de Body Art. Vamos aqui juntos, né? Isso aqui foi uma questão da prova. A gente tem o texto 1, que é uma imagem. Então o aluno automaticamente ele vai ter que fazer uma leitura e interpretação de imagem. A gente tem aqui a Helena Almeida, que é uma artista plástica, tudo bem? E a gente consegue ver nessa imagem pés e a gente tem espelhos nesse pés. Ou seja, é uma fotografia, ok? Porém, automaticamente é uma obra de arte, tudo bem? Contemporânea.
Texto 2. O body art põe o corpo tão em evidência e submete a experimentação tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode ser escolha entre representar, apresentar ou ainda apenas invocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Os textos. A gente tem dois textos, a fotografia e o texto 2. Os textos. A concepção do body art está relacionada à intenção de estabelecer limites entre o corpo e a composição? Não. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão? Ok. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte? Não. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra? Também não. Destacar o corpo do artista em contato com o espectador? Também não. Ou seja, gente, a própria resposta, que é a questão B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, o artista se expressando através da arte. Ok, gente? Essa foi a aula, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Ok? Muito obrigado.